Rafael, eu vou te fazer uma pergunta que é de leiga, tá? Eu não sou da área, Rosana você então eu vou fazer uma pergunta de leiga, tá? Mas veja bem, vou trazer para os dias de hoje um discurso negacionista terrível, principalmente na Inglaterra, com relação ao Holocausto. E um dos argumentos, o principal é de que não existia campo de concentração, etc. Eles tentaram também, né, eliminar todas as provas quando viram que a guerra já estava perdida mesmo, mas nem contando por base nisso não. Mas até justamente porque os judeus não eram cidadãos também alemães, como alguns outros poloneses, etc., mas eles estavam ali, eles não eram soldados de um outro exército, de uma outra nação, e que, portanto, aquilo ali foi uma atitude interna de segurança em relação a uma população que se manifestava contra, não é? As atitudes do governo da época, né? No caso Hitler e outros. Isso tem procedência ou não? Não. Assim, essa foi a discussão que aconteceu na década de 40. Ela ficou superada pela Carta de Londres. É possível, do ponto de vista teórico, questionar alguns pontos ali do que foi alguns encaminhamentos do Tribunal de Nuremberg. Mas o reconhecimento das atrocidades como crimes no âmbito internacional é uma coisa já relativamente tranquila, assim, está sedimentada. Mas na época realmente essa era uma discussão quente. Por quê? Como a gente estava falando, o que há é um conceito de crimes de guerra, que são crimes cometidos por um Estado combatente contra o outro Estado, né? A população de um outro Estado. Nesse caso, como foram crimes que o Estado cometeu contra a sua própria população, né? seus próprios nacionais, para muitas pessoas na época era uma questão interna. Então, um problema do Estado com ele mesmo. Né? Quem cometeu essas atrocidades deve responder nos termos da lei do próprio Estado. Não é um problema que diz respeito à comunidade internacional. A comunidade internacional resistia, né? Ela não queria deixar passar por conta do tamanho, né? da dimensão, do contexto. Aquilo ali era uma coisa... o tamanho do problema, né? Então trazer isso à tona hoje é um argumento pífio, né? Não eu acredito, ele ficou um pouco parado na década de 40, né? Faz pouco sentido, embora naquela época essa questão assim, como é que a gente vai reconhecer como crime uma coisa que na época em que foi cometida, na época em que aconteceu, não era exatamente um crime, não havia uma previsão definitiva de que aquelas atrocidades eram crime quando elas foram cometidas. Como é que a gente julga agora esses atos como crime? Isso tem uma certa pertinência, ou teve naquele momento, porque o direito penal sempre foi... ele está construído sobre uma série de garantias, e uma das principais garantias, que é da tradição jurídica ocidental, é a de que não há crime sem lei anterior que o preveja. Então, eu não posso, depois que o ato foi cometido, chamar ele de crime e julgar aquela pessoa, condená-la, né, atribuir a ela responsabilidade. Mas nesse caso aqui, o que as pessoas que participaram do debate na conferência em Londres construíram, a ideia que eles construíram foi: há crimes e esses crimes já são enquadráveis, ou já havia um enquadramento prévio, porque eles são decorrência de crimes de guerra. Então o que houve, na verdade, não é a criação de uma nova categoria, mas o estabelecimento de um novo conceito que na verdade nasce de uma extensão do conceito anterior. Então os crimes contra a humanidade, eles nascem de uma reinterpretação do que seriam os crimes de guerra. E uma demanda também muito mais... E é assim, a realidade naquele momento, ela saltava aos olhos, né? Então era uma coisa... Agora, só te interrompendo, uma coisa muito interessante, porque toda legislação, pelo menos se eu estiver falando bobagem, você me corrige. A impressão que eu tenho, nós estamos falando aqui de crime contra a humanidade, crime de guerra, etc. Mas a impressão que eu tenho é que toda a legislação mundial mudou muito rapidamente depois da Segunda Guerra Mundial, não é? Foi. Mas mudanças muito... Até porque a sociedade veio num processo... Em todos os níveis, né? Então, em todos os níveis. O aprendizado, né, a experiência, o trauma da Segunda Guerra Mundial, ele é muito marcante, do ponto de vista jurídico, sem dúvida. E aí eu queria só ler aqui, porque o dispositivo que
que estabelece na Carta de Londres o que são crimes contra a humanidade, é o artigo 6º, item C. E aí, naquela época, são crimes contra a humanidade o homicídio, o extermínio, a escravidão, a deportação e outros atos desumanos cometidos contra toda e qualquer população civil, antes ou no decurso da guerra, ou perseguições nos campos político, racial ou religioso, em execução ou em ligação com qualquer dos crimes abrangidos pela jurisdição do tribunal, que são esses crimes contra a humanidade, quer tenham sido ou não praticados em violação do direito interno do Estado onde são perpetrados. Não fica dúvida, ficou né? superada aqui essa dificuldade de o próprio Estado, em algum momento, ter permitido a prática daqueles atos, disso ser uma questão interna. Sim. Na verdade, se a lei interna do Estado permitir ou não, aquilo não tem relevância. Não tem. É um crime contra a humanidade a despeito disso. Agora, vejam, tem uma questão aqui que é antes ou no decurso da guerra. Isso está no conceito. Antes ou no decurso da guerra. Então, em 45, e isso depois vai ser consolidado com a atuação do próprio tribunal em 46 e em 47, o conceito que se estabeleceu para os crimes contra a humanidade é um conceito muito ainda preso à ideia de guerra. Então, são crimes cometidos pelo Estado contra seus próprios nacionais, populações que estão sob tutela do Estado, sob sua jurisdição, mas crimes que o Estado comete no curso ou em vias de se deflagrar uma guerra. Então, é antes ou no decurso de uma guerra. Essa conexão, que a gente chama de conexão de conexão a um conflito que era essencial do conceito, ela vai ser posta em discussão posteriormente. Porque vão começar a aparecer casos que também vão saltar aos olhos, realidades novas, isso já mais pra frente, casos em que estados cometerão crimes, atrocidades, massacres, genocídios contra populações sob sua tutela, mas fora necessariamente de um contexto de guerra. Ou de guerrilha? De um contexto de conflito. Sim. E aí ficava também a dificuldade disso ser enquadrado ou não como crime contra a humanidade. Terrorismo? Por exemplo. Ou outros atos no contexto das ditaduras, perseguições políticas nas ditaduras. Ou mesmo conflitos internos. Há uma discussão interessante sobre isso na década de 90, porque... e a Rosana mencionou, e a gente volta para a pergunta dela, o caso da Iugoslávia. Com a desintegração da Iugoslávia e os conflitos étnicos que vão, né, emergir ali, acontecem uma série de atrocidades, né, massacres, né, e como a Rosana lembrou, uma coisa de um tamanho tão grande assim, que desde a Segunda Guerra Mundial não havia acontecido na Europa. E aí foi criado um tribunal, esse tribunal é criado por resolução do Conselho de Segurança da ONU, que é o Tribunal Internacional para a Ex-Iugoslávia. E começa ali, ainda incipiente, mas começa ali uma discussão no seguinte sentido. Esses atos, são crimes contra a humanidade? É possível falar de uma guerra? Ou o que havia ali era um conflito interno, uma guerra civil? E aí fica essa discussão. O que é uma guerra para fins de enquadramento do ato no conceito de crimes contra a humanidade? Na época do tribunal para a ex-Iugoslávia, essa questão aparece, mas ela fica um pouco incipiente, porque os juristas conseguem resolver. Não, há um conflito aqui, há uma guerra. Sim. A questão volta mais forte ainda com um outro tribunal, que também vai ser criado na década de 90 por resolução do Conselho de Segurança, que é o Tribunal para Ruanda. Eu ia te perguntar sobre Ruanda. Porque em Ruanda o conflito ele é 100% interno. Sim. Então não há exatamente uma guerra no sentido horror. Né? Então no Tribunal para Ruanda, no Tribunal Internacional para Ruanda, fica sedimentada, estabelecida uma nova concepção de crimes contra a humanidade, que é a mesma concepção lá que remonta à década de 40, mas agora sem a necessidade de vinculação a um conflito, a uma guerra. Sem conflito. Porque que eu me lembre, o Slobodan foi julgado por crime contra a humanidade, não foi não? Foi. Ou foi crime de guerra? Não, foi pelos dois. Havia tanto crimes de guerra contra crimes contra a humanidade, mas ele foi também julgado. Slobodan Milošević, gente, era o presidente da Sérvia
antiga Iugoslávia. Para quem, né? Porque a gente fica conversando e vão parar. Mas você falou na década de 90, né? Não, peraí, parou. Parou? Né? Parou. Que dó. Você não tem, você não escuta quando eu falo vão parar. Não, você pensa em parar o enfoque aqui que você deu.